Bom Bom dia, dia, Carlão. bom dia. Como é que tá, Como é que você Gabriel? tá? Tô bem, graças a Beleza, e Deus. você? Viva. Bom dia, Igor. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Bom dia, professor. Pessoas chegando aqui. Bom dia, Duda. Deixa eu ver quem mais eu falei. Bom dia, professor. Bom dia, Yane. Ana tá entrando aí. Bom dia, Luigi. Deixa eu ver quem mais eu não falei. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Samuel. Ana conseguiu entrar. Bom dia, Ana. Beleza. Só um minutinho, viu? O pessoal terminar de chegar, a gente inicia aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo tranquilo? Sim, professor. Ah, então beleza. Aqui, o microfone aqui não tá aparecendo. Tá saindo o som não, mas tá beleza então. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Deixa eu ver aí. Pronto. Falta a Lara aqui, Ingrid. Só um minutinho que a gente começa. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, meus queridos. Nós iremos continuar aí nosso conteúdo de hidrostática, tá bom? Vamos falar hoje de pressão atmosférica e pressão hidrostática. Bom, nós vimos densidade, vimos pressão. Passei na última aula exemplos para vocês, né? Como calcular densidade, como calcular pressão. E agora que a gente já sabe o que é pressão, a gente vai estudar as pressões que os fluidos exercem, tá? Eu disse para vocês, a densidade vocês já sabem, já estudaram em química. Todo material que possui massa molecular vai, consequentemente, ocupar um determinado volume e possuir densidade, certo? No caso da pressão, a gente vai estudar detalhadamente os tipos de pressão, porque existem diversos tipos de fluido. Eu disse para vocês que o fluido ele pode ser tanto gás quanto líquido, né? Não pode ser sólido, porque para ser fluido ele tem que escoar. Ok? Bom, desculpe. Então, o que acontece? A primeira pressão que nós iremos estudar é a pressão atmosférica, tá? Vocês sabem que a atmosfera ela é composta por diversos gases. Então, nós temos nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, argônio, xenônio, moléculas de água e de poeira em suspensão, além de outros gases, tá? Todo esse material que eu citei aqui, ele apresenta massa, e se tem massa, ele consequentemente tem peso, tá? Então, o peso desses gases que compõem a atmosfera sobre a superfície da Terra é o que nós chamamos de pressão atmosférica, tá? Então, a força, eu disse para vocês que pressão é força sobre área. Os gases, eles têm peso, esses gases que compõem o nosso ar aqui atmosférico,
ele tem um peso, e esse peso exerce uma força, a força-peso, ela exerce uma pressão através da sua força na superfície da Terra. Essa pressão é o que nós chamamos de pressão atmosférica. A pressão que a atmosfera exerce sobre a Terra, tá? Bom, para entender a pressão atmosférica, primeiro a gente precisa citar algumas características, algumas propriedades do ar, tá? Então, quais são as propriedades do ar? Então, o ar do balão que a menina está enchendo aqui na imagem, ele está sob pressão, tá? Porque ela está pressionando, jogando esse ar para dentro da bexiga, tá? E esse ar que está aqui sendo jogado para dentro da bexiga está pressionando a borracha e fazendo com que ela se expanda, tá? Bom, o ar que forma a atmosfera também vai exercer uma pressão sobre a superfície da Terra, uma pressão semelhante na superfície. Então, aqui a pressão do balão está sendo exercida de dentro para fora, porém a atmosfera também está exercendo uma pressão aqui de fora para dentro, tá? Então, nós temos uma pressão atmosférica que está atuando nesse sentido aqui, contrário ao sentido que a pressão do ar que ela está jogando dentro do balão está jogando. Então, nós temos aqui nessa situação duas pressões. A pressão do ar que está inflando o balão e a pressão atmosférica que está atuando na parte externa do balão, certo? Bom, o que a gente vai estudar é a nossa pressão atmosférica, tá? Então, nós vamos, ao longo dessa aula, entender o que é pressão atmosférica, como ela varia com a altitude, por que ocorre essa variação de altitude e como a gente pode medir a pressão atmosférica. É basicamente o que a gente vai ver hoje a respeito da pressão, tá? Bom, como eu disse para vocês, desculpe, nós iremos estudar algumas propriedades do ar, tá? O balão de festa cheio de ar, ele pesa mais do que o balão vazio. Por quê? Porque ele tem um volume de ar maior, consequentemente tem mais moléculas, mais substâncias, e essa substância tem massa e, consequentemente, tem peso. Então, se você pega um balão vazio e pesa esse balão vazio, ele vai dar um valor qualquer. Aqui no caso da nossa imagem, ele deu aqui 3,7 gramas. Quando você encheu, aí lógico que depende de quanto você vai encher o balão, e você pesou, já aumentou um pouquinho para 4,1 gramas. Então, essa diferença é justamente o peso, tá, da massa de ar que você colocou dentro do balão, ok? Então, o ar também ocupa espaço, por isso o balão fica cheio, e isso acontece porque os gases exercem pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupa, tá? Então, essa pressão é uma pressão que nós chamamos de pressão do ar dentro do balão, ok? Então, por que eu estou falando do ar? Porque eu disse para vocês que a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar que envolve a Terra. Então, aqui nós estamos mostrando para vocês que o ar, ele exerce pressão, ok? Bom, outra propriedade do ar é o seguinte, é a compressibilidade. Então, o ar, ele pode ser comprimido. Por quê? Porque as moléculas de ar, como é um gás, né, estão afastadas. Vocês sabem que sólido está coeso, líquido tem uma distância e mais afastado está no estado gasoso. Então, quando você aumenta a pressão, você comprime o ar, tá? Você reduz o espaço entre as moléculas.
Essa redução é lógico que até o limite da mudança de fase. Então, se você continuar comprimindo, vai chegar um ponto que esse gás vai virar líquido, certo? Porém, existe um limite. Ele pode aproximar as moléculas e não liquefazer. Então, até aí que a gente está analisando. Então, por exemplo, se eu pego uma seringa, tá? Retiro a agulha e tampo a extremidade. A seringa está vazia. O êmbolo está estendido. Se eu apertar o êmbolo é essa parte que tem a borrachinha aqui, que você pode aumentar ou diminuir o espaço dentro da seringa, tá? Isso a gente chama de êmbolo. Quando o êmbolo é pressionado, o volume de ar dentro da seringa ele vai diminuindo, tá? Porque o ar é altamente compressível, ou seja, tem alta compressibilidade. É outra propriedade, outra característica do ar, tá? Então o ar exerce pressão e ele é compressível, tá? Existe a propriedade de compressibilidade, ele pode ser comprimido. Então, se o orifício da saída da seringa sem agulha estiver tampado, o êmbolo desce, mas desce só até um certo ponto, devido à resistência das moléculas a essa compressão, que eu estou te falando. Se a gente não respeitar e continuar comprimindo, a depender da situação de pressão e de temperatura, essas moléculas podem se aproximar tanto e o gás vai virar líquido, tá? O gás ele também tende a se espalhar e encher o espaço disponível. Então, todo gás ele não tem forma definida. O que acontece? Se você coloca ele de dentro de um recipiente de 1 litro, ele ocupa aquele volume de 1 litro. Se você coloca dentro de um recipiente de 2 litros, ele vai se espalhar e ocupar aquele recipiente de 2 litros, certo? E a forma, ele vai assumir também a forma do recipiente. Se for quadrado, se for circular, ele expande. Então, essa propriedade nós chamamos de expansibilidade. É a capacidade que o gás tem de se expandir e ocupar o espaço, todo o espaço da região onde ele é colocado, certo? Então, se a gente pega o gás e solta aqui nessa sala, desculpa, o que vai acontecer? O gás ele vai expandindo e toma conta de todo esse ambiente da sala, certo? Tudo tranquilo até aí? Então, quais foram as características que nós vimos? O ar exerce pressão, certo? O ar tem massa, consequentemente peso, tá? Ele é compressível e ele expande. São as propriedades do ar, ok? Bom, visto as propriedades do ar, nós podemos falar da nossa pressão atmosférica, que é a pressão que é exercida pela atmosfera, tá? Então, a atmosfera, ela exerce uma pressão sobre todos os objetos que ela envolve e também sobre a superfície da Terra, obviamente, porque ela envolve a Terra. Essa pressão nós damos o nome de pressão atmosférica, tá? Um exemplo de atuação da pressão atmosférica. Quando você, por exemplo, enche um copo com água ou outro líquido qualquer, tampa esse copo com um pedaço de papel, inverte o copo na sua mão e segura. Após um período, se você soltar, retirar a mão aqui de baixo, o que vai acontecer? O papel vai manter o líquido aqui dentro do copo, tá? E por que isso acontece? O líquido não está empurrando o papel para baixo para cair? Está, por causa da gravidade, tá? Mas o que está fazendo o papel manter o líquido aqui dentro? É justamente a pressão atmosférica. Então, existe uma pressão atmosférica que atua aqui, e essa pressão atmosférica ela vai empurrar o papel e manter o papel fixo, prendendo o líquido aqui dentro. Apesar do peso do líquido aqui, ó, puxar o líquido para baixo. Então, quem mantém... Eu sou ruim para escrever com esse negócio aqui.
quem mantém esse papel segurando esse líquido aqui é justamente a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão do ar exercida sobre o papel continua atuando mesmo que o copo seja virado com a boca para baixo. A água não cai porque a pressão atmosférica que age externamente é capaz de suportar a pressão exercida pelo peso, que eu falei aqui para vocês, da água sobre o papel. Então, a pressão atmosférica ela é maior do que o peso aqui da água atuando no papel e mantém esse papel fixo com o líquido dentro do copo. Entenderam? Outro exemplo de atuação da pressão atmosférica. Quando vocês tomam um suco, por exemplo, com um canudo, certo? O que você faz quando você suga o canudo? Você puxa o líquido para dentro da sua boca? Não é isso que vocês fazem? Então, você bota o canudinho dentro do suco e puxa, não é isso? Suga o líquido para dentro da sua boca. Não é isso? Todo mundo concorda com isso? Sim, professor. Sim. Sim, né? Mas está errado, tá? Por quê? A gente não suga o líquido, tá? O que a gente faz? O canudo, ele está aberto, junto com o copo. A pressão atmosférica está atuando de cima para baixo. Quando você coloca a boca no canudo e suga, você retira o ar que tem dentro do canudo. E aí o que acontece? A pressão atmosférica que está na parte externa do copo empurra o líquido para baixo. E aí, como dentro do canudo já não tem mais pressão porque você retirou o ar, esse líquido sobe pelo canudo. E aí ele vai até a sua boca. Entendeu? Então você, quando suga o canudo, você retira o ar que está dentro do canudo e diminui a pressão lá dentro. A pressão atmosférica no resto da superfície do líquido que está no recipiente é maior, empurra o líquido para baixo e ele vai subir pelo canudo. Entenderam? Todo mundo entendeu, gente? Sim, professor. Então, que fique claro que quando você puxa o ar do canudo, você altera a pressão e a pressão atmosférica empurra o líquido para cima, pelo canudo, obviamente. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um outro exemplo de pressão atmosférica atuando no dia a dia é quando você, por exemplo, abre uma lata de leite, de azeite ou de óleo, tá? Então, normalmente vocês observam que é feito 2 furos, um em cada extremidade. Por que não se faz um furo só? Então, quando você faz os 2 furos, isso vai promover que esse líquido dentro da lata saia com mais facilidade. Um furo só, você não tem facilidade para sair o líquido. Muitas vezes você tem que apertar e a quantidade que sai é pequena, tá? Então, a pressão atmosférica exercida sobre a lata de azeite explica por que são necessários 2 furos na lata para que o azeite saia com facilidade. Por um dos furos, o azeite escorre e pelo outro, o ar entra na lata, fazendo com que a pressão atmosférica empurre o azeite para fora, o que vai facilitar a saída desse líquido dentro da lata. Entenderam? Então, esse orifício faz com que o ar empurre o líquido lá dentro e como ele não tem mais espaço, ele vai sair pelo outro orifício. Então, você consegue retirar o líquido com muito mais facilidade. Certo? Bom, nossa respiração e a pressão atmosférica. Então, nossa respiração está diretamente ligada com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica também é responsável pela entrada de ar nos nossos pulmões. Então, na inspiração,
quando a gente inspira, o nosso tórax se expande, tá? Por que isso acontece? Porque eu sugo o ar que está do lado de fora do meu corpo e esse ar que eu estou sugando, ele vem com a pressão atmosférica. E esse aumento de pressão faz com que o nosso tórax se expanda, aumentando de volume. Então você poderia pensar que o tórax se expande com a entrada de ar, mas o contrário, é o que justamente acontece. O ar só pode entrar porque você expande o tórax. Entenderam o raciocínio? É semelhante ao do canudo. Conseguiram perceber a diferença? Sim. Olha só. Só uma pessoa respondeu sim. Então, eu vou explicar novamente. Quando você respira, tá? Você puxa o ar para dentro do seu tórax e o seu tórax vai expandir, ok? O que todo mundo pensa? Todo mundo pensa que se o ar expande, se o tórax expande, é por causa da entrada de ar, certo? Então todo mundo fica achando que o seu pulmão está inflando porque está entrando o ar. E é o contrário. O ar ele só entra porque você expandiu. Então quando você expande o seu pulmão e o tórax, aí o ar consegue entrar por causa da diferença de pressão. É a mesma coisa do canudo. Então, quando você puxa o ar do canudo, a maioria das pessoas acha que você está sugando o líquido, quando na realidade não é. Você tira a pressão do canudo e aí o líquido entra pelo canudo. A mesma coisa está ocorrendo aqui com o tórax, tá? Vou mostrar aqui. Então, aqui, ó. Quando o tórax se expande, os pulmões também aumentam de volume e a pressão do ar no seu interior vai diminuir. Então, expandir o pulmão, certo? Abrir os pulmões, expandindo o tórax. O que vai acontecer? A pressão vai diminuir. Como a pressão atmosférica é maior, ela vai empurrar o ar para dentro do meu pulmão, certo? Então, é uma característica semelhante à do canudo. Então, diminuir a pressão no interior do tórax, do pulmão, a pressão atmosférica é maior e empurra o ar para dentro do meu pulmão, certo? Isso ocorre na inspiração. E quando você expira, quando você expulsa o ar de dentro do seu tórax, então o volume do seu tórax diminui. Quando você diminui o volume dos pulmões, a pressão do ar que tem dentro do seu pulmão se torna maior do que a atmosférica. E aí, quando você tem a pressão maior, você empurra o ar para fora. Então, quem controla a respiração é você, certo? Expandindo ou comprimindo os seus pulmões, certo? Então, expandir, puxando o ar. Quando eu vou expandir o pulmão, o ar entra por causa da pressão atmosférica. Meu pulmão expandiu, fica com a pressão menor do que a atmosférica. Quando eu expiro, o ar é jogado para fora porque meu pulmão diminui de volume e, consequentemente, a pressão fica maior do que a externa. Ficou claro aí agora? Todo mundo entendeu? Aqui aumentou de volume, Entendi. a pressão fica menor, o ar entra. Diminuiu o volume do pulmão, a pressão fica maior, expulsa o ar. Inspiração e expiração, tá? A figura aqui representa bem o que acontece no nosso organismo. Expande o tórax e os pulmões aqui dentro. Aqui comprime um pouco o tórax e os pulmões aqui dentro. Ok? Bom, então nós já sabemos o que é pressão atmosférica, que é um dos objetivos da nossa aula, né? Olha lá. Primeiro objetivo, o que é pressão atmosférica? Então, nós já vimos o que é pressão atmosférica. Agora, nós vamos ver
a medida da pressão atmosférica. Bom, a pressão atmosférica, você já deve ter ouvido falar, acho que eu já citei aí rapidamente para vocês, que ela é medida em ATM, né? Então, 1 ATM, a medida de uma pressão atmosférica. 1 ATM, o próprio nome está dizendo, ATM, atmosfera, corresponde à pressão exercida por uma atmosfera toda, inteira, completinha, em cima da superfície da Terra. Então, essa atmosfera completa exerce essa pressão de 1 ATM. Aonde nós temos uma atmosfera completa na superfície da Terra, gente? A nível do mar, não é isso? O mar é o nível mínimo que nós temos aí de altitude zero. Então, existem alguns pontos específicos, que são raros, mas existem, abaixo do nível do mar. Mas a maior parte da nossa superfície da Terra é baseada no nível mais baixo, o nível do mar. Ok? O resto é exceção. Então, o nível do mar é o nosso marco zero de altitude. Então, a nível do mar, nós temos uma camada atmosférica completamente inteira em cima da superfície, certo? Então, a pressão de uma atmosfera, ela é determinada a nível do mar, onde você tem uma camada inteira de ar acima daquele ponto. Nossa atmosfera tem cerca de 30 quilômetros de extensão. Então, são 30 mil metros acima da superfície da Terra, você tem aí a atmosfera terrestre, tá? Bom, Vitória da Conquista, ela tem a mesma quantidade de ar em cima da superfície do que Ilhéus tem, gente? O que vocês acham? Não. Não. Tem mais ou menos, Matheus, ar em cima dela. Repete? Oi? Pode repetir? Pode repetir que eu não ouvi, não. Tem mais, você acha que tem mais ar aqui em Vitória da Conquista em cima da gente ou menos do que em Ilhéus? Mais massa de ar ou menos do que Ilhéus? Não. Pode falar, não tem problema errar, não. Pode chutar. Aí, Ludmilla já falou que tem menos ar em cima de Vitória da Conquista. Exatamente, tá? Gente, ó, não precisa ter receio de falar, não, tá? A hora de errar é agora. Vamos errar à vontade. A gente está aqui para poder ir explicando e entendendo as coisas. Então, pode participar, não tenha preocupação, estou errando coisa besta. Não tem nada de besta. Tudo é importante, tá? Às vezes, uma coisa que você acha que é boba, que você vai errar, chama a atenção de vários colegas e a gente pode falar de outras coisas também, tá ok? Então participem, podem falar, abre o microfone, fala, não tenha preocupação não. Então Ludmilla falou que tem menos ar, e é verdade. Por quê? Em Ilhéus nós temos a atmosfera completa, cerca de 30 quilômetros de extensão. Conquista está a 980 metros de altitude, é quase 1 quilômetro. Então você tem em Conquista, que está mais alto, você tem uma camada de massa de ar cerca de 1 quilômetro menor do que você tem em Ilhéus, em Salvador. Isso quer dizer o quê? Que a pressão atmosférica aqui vai ser menor do que em Ilhéus, tá certo? Então a pressão atmosférica ela vai diminuindo com a altitude. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na tabela. Bom, mas o que eu quero explicar agora? Eu quero explicar para vocês que essa medida de pressão ela foi exercida, foi efetuada através do experimento de Torricelli. Torricelli é aquele mesmo matemático, tá? Que fez aquela equação também de movimento variado que nós estudamos ano passado, tá? A equação de Torricelli, que ele calculou lá a velocidade em função da distância percorrida no movimento variado e realizou também algumas coisas, alguns estudos e algumas fórmulas em matemática. Então, Torricelli ele também pesquisou sobre a pressão, a medida da pressão. E ele realizou um experimento. Só um minutinho aqui que o slide sumiu. Toda vez que clica aqui para atualizar, acontece isso.
Voltou aí. Então, o que que acontece? Torricelli realizou um experimento que serviu de base para a construção do barômetro, tá? Barômetro de mercúrio. O que é o barômetro? O barômetro é um aparelho que é utilizado até hoje para medir a pressão, tá? Não só a pressão atmosférica, como a pressão de qualquer gás, mas ele é também medido, é utilizado para medir a pressão atmosférica. Então, o barômetro ele foi baseado nesse experimento de Torricelli. O que Torricelli fez? Ele pegou um tubo de 1 metro, 100 centímetros, cheio de mercúrio, tá? E esse tubo que estava cheio de mercúrio, ele foi tampado e invertido. Ele tampou e virou de cabeça para baixo. Só que ele virou de cabeça para baixo e mergulhou num recipiente que também tinha mercúrio, um recipiente aberto. Então aqui estava cheio de mercúrio, tinha 1 metro, 100 centímetros. Ele pegou, tampou e inverteu dentro de um recipiente que também tinha mercúrio, um recipiente aberto. Bom, quando ele soltou a tampa aqui, ele destampou o recipiente aqui, tá? O tubo, o que que aconteceu? O mercúrio desceu, né? Por que que o mercúrio desceu? Porque você tem aqui embaixo o mesmo líquido, certo? Só que ele observou que o mercúrio não desceu totalmente. Ficou uma boa quantidade de mercúrio dentro do tubo. Por que que manteve essa quantidade de mercúrio dentro desse tubo de ensaio? Porque existia algo que empurrava o mercúrio para cima, impedindo que esse mercúrio descesse totalmente para o líquido, que é o mesmo líquido, uma mistura homogênea, ok? Então, essa pressão atmosférica que atua na parte superficial do líquido que está no recipiente aberto, ela faz com que esse líquido se mantenha dentro do tubo de ensaio, certo? E aí o que que aconteceu? O tubo tinha 100 centímetros, 1 metro. Quando ele soltou dentro do recipiente com mercúrio, ele observou que essa coluna desceu até 76 centímetros. Então o mercúrio parou de sair do tubo por causa da pressão atmosférica, quando a pressão exercida pela atmosférica equilibrou uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, estabelecer um padrão de unidade. Esse padrão de unidade diz que vou mostrar aqui para vocês, a pressão de uma atmosfera equivale a 76 centímetros da coluna de mercúrio. Então, 76 centímetros de Hg corresponde a 1 atm de pressão, certo? Deixa eu ver aqui onde está, o que eu quero mostrar para vocês. Mais para frente um pouquinho. Aí. Então, 76 centímetros da coluna de mercúrio equivale à pressão de uma atmosfera. Então, 1 atm equivale a 76 centímetros de Hg, que é 760 milímetros de Hg na coluna de mercúrio. Tá? Aí, quando eu falei da unidade de pressão para vocês, eu disse que a pressão era medida em newtons por metro quadrado. E essa pressão de 1 atm, ela equivale a quantos newtons por metro quadrado? Então, vamos ver aqui. Igualando as pressões de A e de B, ou seja, a pressão externa e a pressão interna dentro do tubo, tá? E aplicando o teorema de Stevens, que a gente vai falar na sequência, para a pressão hidrostática, nós temos a densidade, tá? D vai ser densidade. Então, nós teremos o seguinte, a pressão de A é igual à pressão atmosférica, de 76 centímetros de Hg, se o experimento foi feito a nível do mar. A pressão em B é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, a densidade do líquido foi o mercúrio, 13,6 vezes 1000, tá? 13,6 vezes 1000 kg por metro cúbico. A gravidade é 9,8.
e a altura 76 centímetros, 0,76 metros. Quando você realizar esse cálculo aqui, você acha uma pressão de 1,1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, ou seja, aproximadamente 100 mil newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão que um ATM exerce sobre a superfície da Terra. Ok? Se a gente repetir a experiência de Torricelli em altitudes diferentes, a gente vai ter colunas com alturas diferentes. Por quê? Porque equilibra com a pressão atmosférica. E a gente acabou de dizer que a pressão ela vai mudando, vai diminuindo com a altitude. Tá certo? Então, quais são as unidades de medida de pressão? Nós temos diversas unidades de medida de pressão. Quais a gente já falou até agora? ATM, pressão de uma atmosfera, Newton por metro quadrado, tá? Milímetros de Hg ou centímetros de Hg. Então, um ATM equivale a 76 centímetros de Hg, que corresponde a 760 milímetros dessa coluna de mercúrio e equivale a 100 mil newtons por metro quadrado. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre esse experimento de Torricelli? Tá tranquilo, gente? Posso continuar? Tá de boa, né? Qualquer dúvida, abre o microfone e pergunta. Então, vamos lá. Para encerrar essa primeira aula, que daqui a pouco nós entramos com a outra lá, 8h20, o que eu quero mostrar para vocês? Então, a pressão de uma atmosfera equivale a 100 mil newtons por metro quadrado. 1 metro quadrado é 1 metro por 1 metro. Isso quer dizer o quê? Que se eu ficar em pé em 1 metro quadrado, então corto uma placa de madeira, coloco sobre o solo, a placa tem 1 metro quadrado. Eu fico em pé no meio da placa. Isso quer dizer que a atmosfera, o ar, está exercendo em cima da minha cabeça uma pressão equivalente a 100 mil newtons por metro quadrado. É como se eu tivesse 100 toneladas acima da minha cabeça de ar, tá? E aí eu pergunto, por que nós não somos esmagados por essa pressão toda exercida pelo ar? 100 mil newtons por metro quadrado é uma pressão muito grande. E por que nós não somos esmagados por essa massa de ar, gente? Quem arrisca aí um palpite? Nossa aula já está terminando. É porque a gente tem a mesma pressão por dentro, professor. Exatamente, Pedro. Então se iguala. Isso. Por que nós temos essa mesma pressão dentro do nosso corpo? Porque nós já nascemos nessa situação, nós já fomos submetidos a essa situação. Então, nossa pressão interna, ela já é suficiente para manter essa pressão de 100 mil newtons por metro quadrado. Então, nós já estamos adaptados a essa pressão. Se a gente mergulha no mar, a pressão vai aumentando por causa da pressão do líquido que a gente vai ver na sequência. E aí, quando essa pressão aumenta, se você tiver sem o equipamento, você vai ser comprimido pela água. Seu pulmão vai ser esmagado, seu corpo vai ser esmagado e você vai parar de respirar e, consequentemente, vai falecer lá embaixo. Então, por isso que precisa de equipamento especial. Tá bom? Então, é isso aí. Nossa pressão, ela equilibra a pressão de 100 mil newtons por metro quadrado, que é a pressão atmosférica, tá? Nosso tempo está acabando, mas a gente volta às 8h20. Vou mandar o link para vocês. 10 minutinhos para vocês respirarem. 8h20 a gente volta para dar a nossa outra aula. Beleza? Até daqui a pouco, galera. Se tiver qualquer dúvida, vai pensando aí para falar na próxima aula. Até já. Valeu, Um abraço. professor. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. É. Valeu.